Você já parou para pensar por que as palavras "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará" continuam vivas geração após geração? Existe algo quase misterioso na origem e na força do Salmo 23. Escritas há milhares de anos, essas palavras foram murmuradas por reis no campo de batalha, por mães desesperadas ao lado do leito dos filhos, por homens e mulheres que enfrentaram noites silenciosas, esperando um sinal do divino. Elas ultrapassaram fronteiras, resistiram ao tempo. Estiveram entalhadas em lápides e, mais importante, se alojaram fundo no coração de quem busca consolo. O segredo da permanência desse salmo vai além do texto. Está no sentimento universal de precisar ser guiado, de confiar quando tudo parece incerto. Cada vez que repetimos essas palavras, não só expressamos fé, reconectamos nossa própria história com essa linha inquebrável de confiança que atravessa séculos, mostrando que, por mais que mudem os tempos, a alma humana continua sedenta das mesmas verdades essenciais. O Senhor é o meu pastor. Essa frase simples carrega uma metáfora poderosa de liderança e cuidado. Quando você pensa no papel de um pastor, o que vem à mente? Não é alguém autoritário, mas alguém que guia com paciência, protege, com coragem e conhece cada ovelha pelo nome. O Salmo 23 traz esse convite. Permita-se ser conduzido, mesmo quando houver caminhos desconhecidos pela frente. Em um mundo que valoriza tanto a autossuficiência, somos desafiados a aceitar que precisamos de direção e proteção superiores. Essa imagem do pastor que cuida, guia, busca a ovelha perdida e não desiste de nenhum de seus, nos mostra que confiar não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que, às vezes, para avançar, precisamos de alguém maior que nós mesmos segurando nossa mão, nos ensinando a descansar em braços seguros quando tudo ao redor parece ameaçador. Existe uma lição silenciosa dentro do Salmo 23 que vai além da dimensão religiosa. É uma verdadeira chave de mentalidade. Quando dizemos "nada me faltará", não estamos apenas declarando fé em um cuidado divino, mas também reprogramando nosso olhar sobre o mundo e sobre nós mesmos. Essa expressão configura uma mentalidade de confiança e abundância, um jeito de viver em que o foco deixa de ser as carências e passa a ser o suficiente, aquilo que já temos e o que está a caminho, mesmo que ainda não enxerguemos. Fé, nesse contexto, se torna mais do que uma crença. Vira um estilo de pensar, de se posicionar diante dos desafios, de não aceitar a escassez como sentença. Internalizar essa mentalidade transforma ansiedade em serenidade, dúvida em esperança e até mesmo fraqueza em força. É como instalar um novo software na mente, aquele que não se deixa dominar pelo medo de faltar, mas sim que vive na expectativa positiva de que tudo que for necessário virá, no tempo certo, da maneira certa. Se essa reflexão já fez sentido para você, te convido a deixar o seu like, para que esta mensagem de esperança alcance mais pessoas. E se você não quer perder os próximos vídeos, aproveite para se inscrever no canal. O Salmo 23 não faz distinção entre grandes e pequenos, entre poderosos e anônimos, entre reis e homens quebrados. Ao longo da história, essa passagem já foi sussurrada por governantes em meio a batalhas intensas, buscando orientação e coragem diante do desconhecido, e também murmurada por pessoas comuns em momentos de absoluto desespero, quando palavras pareciam faltar. A força desse texto transcende a posição ou a circunstância. Ele atua como um porto seguro, tanto para quem governa, quanto para quem apenas tenta sobreviver. Afinal, fraqueza e fragilidade fazem parte da experiência humana, não importa o título ou a coroa. O Salmo 23 nos lembra que todos, sem exceção, em algum momento, enfrentam guerras internas e externas, noites de solidão, dias de dúvida. E nessas horas, as palavras do Salmo se tornam abrigo, mostrando que vulnerabilidade não exclui ninguém. Pelo contrário, nos iguala na busca por algo maior do que nossos próprios recursos. Há momentos em que a vida parece sair totalmente do controle, seja por uma notícia inesperada, uma perda, uma decepção profunda ou simplesmente aquele silêncio angustiante que toma conta do peito.
É nesses instantes de desespero que muitos encontram consolo nas palavras do Salmo 23. É como se elas estivessem gravadas, não só na memória, mas na própria alma, prontas para emergir quando tudo ao redor desaba. O Salmo se torna um abrigo emocional, uma luz suave em meio à escuridão da dúvida e do medo. A sensação de ser guiado por verdes pastos e águas tranquilas não é só uma promessa distante, mas um convite para respirar fundo, acalmar o coração e lembrar que nenhum vale, por mais sombrio que seja, é para sempre. O consolo presente nessas palavras é uma força silenciosa, que nos levanta e mostra que é possível seguir adiante mesmo depois das noites mais difíceis. É um lembrete de que nosso sofrimento não passa despercebido e que, mesmo no caos, somos vistos, cuidados e renovados. Mas e se eu dissesse que o Salmo 23 fala de algo que vai além da fé religiosa? Existe um código invisível escondido nessas palavras, um padrão de pensamento que, quando compreendido, pode transformar completamente a forma como enxergamos a vida. Essa passagem não é só um texto sagrado, é também um chamado para adotar uma mentalidade diferente em todas as situações. O nada me faltará não ensina a acomodação, mas sim uma confiança ativa, uma disposição de sair da mentalidade de escassez para a mentalidade de possibilidade. Quem entende esse código descobre que viver guiado não significa viver preso. E confiar não é sinônimo de passividade. Pelo contrário, é sobre entregar o controle sem abrir mão do propósito, sobre aceitar a direção divina enquanto age com clareza no presente. O verdadeiro segredo do Salmo 23 está em trazer essa paz e essa mentalidade de abundância para a rotina, para as escolhas, para a forma como se lida com crises e até com as pequenas coisas do dia a dia. Outro aspecto essencial do Salmo 23 é como ele nos mostra a importância de reconhecer limites e respeitar nossos próprios processos. Ao dizer que somos guiados por verdes pastos e águas tranquilas, a mensagem é clara. Há momentos de pausa, de descanso, de simplesmente existir sem pressa. Em uma sociedade que exalta a produtividade a qualquer custo, o Salmo atua como um lembrete gentil de que o valor da pausa é tão fundamental quanto o da conquista. Saber descansar não é fraqueza, é sabedoria. Reconhecer a necessidade de tempo para restaurar forças é um ato de autopreservação e, muitas vezes, de coragem. Permitir-se viver essa etapa de calmaria é confiar que, enquanto há preparo e silêncio, também há crescimento invisível acontecendo dentro de nós. Assim como ovelhas precisam de pastos tranquilos para sobreviver, nós também precisamos desses intervalos para continuar a jornada sem nos perder de nós mesmos. O Salmo 23 também nos desafia a encarar de frente os vales escuros, aqueles períodos inevitáveis de incerteza, dor e medo. Não se trata de evitar ou negar a existência do sofrimento, mas de atravessar esses momentos sabendo que não estamos sozinhos. O trecho, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, é uma declaração de coragem diante do desconhecido. É como se a própria vulnerabilidade se tornasse uma ponte para a resiliência. Encarar o vale com honestidade é reconhecer que a vida tem ciclos de sombra, mas que nenhum deles nos define por completo. Nas horas mais sombrias, fica claro que não somos feitos apenas dos nossos medos, mas da força silenciosa que escolhemos cultivar no meio deles. O Salmo nos aponta esse caminho. Não estamos blindados contra o sofrimento, mas somos convidados a atravessá-lo de cabeça erguida, sustentados por uma presença que renova e fortalece a cada passo. Uma das passagens mais inspiradoras do Salmo 23 é aquela em que, mesmo em meio a inimigos, uma mesa é preparada diante de nós. Essa imagem carrega uma poderosa mensagem sobre dignidade e restauração. Em situações de confronto, injustiça ou rejeição, o Salmo lembra que não somos definidos pelas opiniões dos outros ou pelas tempestades que atravessamos. Pelo contrário, existe um lugar de honra reservado mesmo quando enfrentamos adversidades. Sentar-se à mesa, enquanto o caos acontece ao redor, é confiar que momentos de paz e abundância podem surgir inesperadamente,
mesmo em cenários difíceis. Ter uma mesa posta diante dos inimigos não é sobre disputa, mas sobre sustento, generosidade e pertencimento. É sinal de que nada e ninguém pode impedir que recebamos aquilo que é destinado ao nosso crescimento e à nossa cura. Essa cena nos ensina a manter a fé de que a vida pode surpreender positivamente, restaurando aquilo que parecia perdido ou impossível de se recuperar. O Salmo 23 termina com uma certeza quase íntima: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é uma promessa de ausência de problemas, mas de companhia constante do cuidado e da graça. Essa conclusão revela uma visão de futuro embasada na confiança. Mesmo sem saber o que o amanhã reserva, existe a convicção de que não caminhamos sozinhos. A presença contínua da bondade e da misericórdia é como um lembrete de que, mesmo ao tropeçar, podemos recomeçar. Mesmo ao cair, somos convidados a levantar com esperança renovada. Isso transforma a caminhada. Deixa de ser um trajeto solitário e passa a ser uma jornada repleta de significado, onde cada experiência, boa ou ruim, contribui para o nosso crescimento. Saber que somos acompanhados por essas forças nos permite seguir em frente com mais leveza, coragem e gratidão, construindo uma história que, apesar dos desafios, é marcada por cuidado e propósito. No fim das contas, o Salmo 23 vai muito além de um texto recitado em momentos de dificuldade. Ele é um convite constante para olharmos a vida com outros olhos, olhos que enxergam cuidado mesmo nas tempestades, esperança nos vales sombrios e renovação nos períodos de descanso. Suas palavras nos lembram que vulnerabilidade e força caminham juntas e que é possível encontrar direção e propósito mesmo quando tudo parece incerto. Carregar o Salmo 23 no coração é, acima de tudo, optar por caminhar com confiança, acolhendo cada etapa da jornada com fé, coragem e gratidão. Que essas reflexões possam inspirar você a reconhecer que, por mais desafiador que seja o caminho, sempre haverá um cuidado maior guiando e sustentando cada passo.